Estamos de volta com o programa Voz da Cidade. São 15 horas e 22 minutos e nós já estamos aqui com a Kessia Carmo, ela que é psicóloga clínica, e hoje nós vamos bater um papinho com ela aqui sobre luto. Você que está enfrentando aí um luto, que enfrentou um luto recentemente, você que perdeu alguém recentemente, está passando por esse processo que é um dos mais, se não mais, doloroso da vida do ser humano. Então a gente vai conversar com ela sobre isso. E se você tiver sua perguntinha, mande aí pra gente, que nós estamos aqui com ela, que vai, além de falar pra gente um pouco, ela vai também estar respondendo algumas perguntas, né? Eu mesma estou cheia de perguntas para ela, porque todo mundo sabe, né, que eu perdi minha mãe há 2 anos, e um mês depois que minha mãe morreu, nós perdemos o nosso irmão, então foi assim, muito difícil pra gente. E é algo que tem hora que a gente tá bem, sabe, Kessia? Mas aí, de repente, a gente fica mal, é um processo assim, não sei explicar, só quem passou mesmo. Então nós vamos bater um papo aqui com ela. Boa tarde, Kessia, como você está, minha irmã? Boa tarde, estou bem, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder auxiliar aí na resposta dessas perguntas e esclarecer um pouquinho sobre essa temática, que é tão interessante e pertinente. Sim, é verdade, Kessia, queria te agradecer por ter aceito o convite nosso, de estar aqui participando conosco. Muito obrigada, viu? Seja muito bem-vinda. Por nada, é uma honra de verdade estar aqui. Ah, uma honra para nós. Gente, depois vocês vocês estão acompanhando aí pela rádio, depois vocês vão ver, né? A gente vai colocar o vídeo lá no nosso canal Voz da Cidade, lá é pela Voz da Verdade. Voz da Cidade, vocês vão assistir aí e vão ver que, olha para lá, Kessia, que mulher linda. É isso aí. Ficou ótimo, porque eu sou muito linda também. Ótima combinação. Ai, meu Deus. Gente, ela é linda de verdade, tá? Kessia, vamos lá então, irmã. Olha, eu vou falar com você que já tem algumas perguntinhas aqui pra você, tá? Alguns recadinhos. Vou começar aqui falando aqui da Mariana, que ela mandou uma mensagem. Então, antes da gente começar, tem outras perguntas, mas olha só, ela falou assim: não tenho me conformado com a forma que perdi minha tia, que faleceu no dia 12 de dezembro. Poucos dias antes que ela falecesse, eu fui vê-la e ela estava muito debilitada. Me senti mal ao ver ela daquele jeito e só passava às vezes rápido porque não queria que ela visse meu sofrimento. Não fui ao velório porque não queria a imagem dela em um caixão. E isso está me doendo muito. Como supero? Olha, Kessia, que coisa mais interessante. Eu já vi vários outros casos de pessoas que perderam pessoas muito importantes na vida, como filho. Um primo meu, inclusive, perdeu o filho dele. Queria mandar um abraço para ele, Carlos. Como você está? Espero que você esteja bem. Mas ele mesmo foi uma das pessoas que não conseguia ir ver o filho. E eu sempre me perguntei, será como que fica isso, né, para a pessoa? Será que é pior? Será que... Porque a pessoa também não é obrigada, né, Kessia? Sim. A gente tem que respeitar isso, todos nós. A gente não consegue, a minha irmã mesmo, ela não conseguiu nem o velório da minha mãe. Sim. E nem o velório do meu irmão. Ela não conseguiu de jeito nenhum. Minha irmã mais velha. E aí, como que você explica isso pra gente? Você não precisa explicar agora, você pode começar aí, né, da forma que você quiser, mas depois a gente, se não for agora, a gente poderia falar sobre essa questão das pessoas assim, não vou porque eu não vou conseguir e vai ser pior, e aí agora tem esse sentimento aqui de, poxa, eu podia ter ido. Então, o que acontece? A primeira coisa é interessante a gente falar o que é o significado do luto, né? Sim. O luto, ele é a resposta ali, um processo emocional e psicológico da pessoa se adaptando a uma nova realidade. Que a pessoa vai ter que se adaptar a uma nova realidade sem aquele ente querido, sem aquela pessoa. E às vezes a gente vincula o luto somente à perda de um ente querido. Uhum. Mas o luto ele tem relação com outras perdas também. Então todo rompimento de ciclos, rompimento de vínculos ali é considerado um luto. Então, um exemplo, uma pessoa sair de uma empresa que tem muitos anos que ela teve um vínculo ali, uma pessoa mudar de cidade, ou uma pessoa perder um animal de estimação, uma espécie de luto também. E o luto, eu arrisco dizer que é um dos maiores desafios que a gente enfrenta. Por quê? Você nunca está preparado para lidar com a morte de alguém, para lidar com o rompimento de alguém, né? E assim, o que a gente precisa entender é que isso pode trazer reações fisiológicas, reações cognitivas e reações emocionais. Como seriam essas reações?
Fisiológicas, a pessoa pode ter sintomas fisiológicos mesmo, então a pessoa pode enfrentar até sensações de ansiedade mesmo, taquicardia, aquela emoção de querer ficar triste, fica triste o tempo todo, aquela fisiológico no questão de sintomas fisiológicos Sim. que vai enfrentar mesmo. Tem um lado emocional também, que pode deixar a pessoa abalada a ponto de ficar muito chorona, uma pessoa muito emocionada, muito chorona, sensível. Só que o caso da Mariana, que ela trouxe, é interessante porque uma coisa que eu sempre falo em terapia com o paciente é que a gente tem que ir até onde a gente sabe que a gente dá conta de ir. Então, a gente tem que conhecer as nossas limitações. Às vezes, por pressão social, as pessoas falam, você tem que ir, é sua tia, mas ela tinha uma consideração por você, você tem que ir. E aí a sociedade coloca um peso de uma obrigação, de que você tem que ir, mas não. É só nós que conhecemos os nossos limites. Sim. Nós que conhecemos. A sua irmã não conseguiu ir, e foi um limite dela. Agora, ela se cobrar por isso, igual a Mariana falou, que ela se cobra hoje por isso, ela pode se apegar nas lembranças que ela tem boas da tia dela. Quantas coisas boas que ela fez para a tia dela, que ela pode se apegar para desconstruir essa ideia do que não foi feito. Porque às vezes nós somos muito autocríticos com a gente. A gente foca tanto no que a gente não fez, que a gente invalida todo o resto que foi feito. Então, por que não pensar, não, peraí, o que é que eu fiz para minha tia? Eu não fui no velório porque eu não consegui, mas o que eu fiz em vida? Isso vale muito mais, isso pesa muito mais do que essa culpa que ela está carregando. Então, na terapia, a gente vai trabalhar com o paciente a reestruturação cognitiva. A gente vai tirar o foco dele dessa atenção do que ele não fez e a gente vai virar o olhar dele para ele avaliar com atenção, com alto amor, né, do que ele fez para essa pessoa. Entendi. Porque essa questão da terapia, por exemplo, logo que minha mãe morreu, igual eu comentei aqui no início, 6 meses não, pouco mais de um mês, não sei de onde saiu isso, 6 meses, pouco mais de um mês, e com um mês e alguns dias meu irmão também morreu. Então a gente já estava sofrendo muito por causa da minha mãe, e ele morreu. E assim, para mim, para todos nós foi muito difícil. E eu, assim, eu chorava muito, eu ia na casa da minha mãe muito, eu ia muito na casa da minha mãe, principalmente aos finais de semana, que eu trabalhava, né? Então, todos os finais de semana eu estava lá e, às vezes, dia de semana eu dava uma passada lá. Então, minha mãe estava muito bem quando ela morreu. Ela não estava doente, ela deitou e morreu. No outro dia cedinho ela morreu. Então, foi, assim, muito grande. Uma ruptura, assim, muito grande. E aí eu estava sofrendo muito, eu resolvi ir para a terapia, fazer atendimento com psicólogo, só que eu não consegui. Eu cheguei lá, eu arrumei só uma choradeira, mas eu chorava tanto, eu não conseguia falar. Eu pensei, gente, eu vou ficar vendo quem fica chorando. Sim. Aí eu falei com a mãe, eu não vou voltar, não quero. Depois que eu fui embora, eu mandei mensagem falando que eu não queria mais, porque eu não conseguia conversar, eu só chorava, eu queria muito, eu queria tanto chorar que eu mal conseguia falar. Eu achei aquilo, pra mim, tá, Kessia? Eu achei assim, nossa, pra mim foi tão difícil. Ao mesmo tempo que eu achei assim, muito difícil eu estar ali chorando na frente de uma pessoa, falei, cara, que desnecessário, só pra chorar, eu choro deitada na minha cama. Sim. Sabe? E como que a pessoa pode lidar com isso? Porque eu sei a importância da terapia, de você buscar essa ajuda. Mas aí quando de repente eu chego lá, eu vejo que pra mim aquela experiência não foi da forma que eu pensei que fosse. De repente tem até outras pessoas que passaram por isso e preferiu não voltar. Tem gente que volta, né? Sim. Eu preferi não voltar. Então, o que você diz para essas pessoas que enfrentam esse mesmo problema que eu enfrentei na época, né? Vai fazer 3 anos agora. Tipo, não, eu não vou voltar lá porque tá ridículo eu chorando. Sim. Só chorar. Vou ficar pagando para me chorar para ver eu chorando. Sim. Na verdade, eu não pensei dessa forma, né? Mas o que você diz para essa situação, para as pessoas que passam por essa situação? Sim. A primeira coisa que eu oriento é o seguinte: infelizmente, culturalmente falando, a gente tem uma sociedade que prega a ideia de que você tem que ser forte o tempo todo. Culturalmente a gente vê isso. Então, o que é que a nossa cultura prega? Que se uma pessoa chorar, ela está mostrando vulnerabilidade, ela está mostrando fraqueza, ela está mostrando que ela está fraca. Tanto é que existem muitas pessoas preconceituosas com terapia. Por quê? A pessoa tem a interpretação de que, fazer terapia, eu vou me mostrar ser doida, as pessoas vão me julgar como uma pessoa fraca. Então, a primeira coisa é desconstruir
de que você não pode demonstrar suas emoções. Para início de tudo todas as emoções elas foram criadas com a finalidade. Então o medo ele tem uma finalidade, ele exerce uma função no corpo de uma pessoa. A vergonha, a raiva, a tristeza, todas as emoções têm uma finalidade. E se você se viu com vergonha ou sem jeito de estar chorando, o que tem por trás desse comportamento? É entender o que tem por trás do comportamento do paciente, no sentido de, essa pessoa está com vergonha de chorar. Por quê? Ela está com medo, ela está insegura de passar uma imagem de vulnerabilidade, ou porque ela está pensando que vai ser julgada pelas pessoas, ou porque ela sempre esteve numa posição de ser forte e ela vai expor para alguém que ela está num momento de vulnerabilidade e isso incomoda ela. Então a gente precisa entender o porquê que a pessoa se sente desconfortável em chorar. Então na terapia de um enlutado, a gente vai buscar saber por que você fica incomodado em chorar. Eu fico incomodado porque eu sinto que eu estou sendo julgado. Mas aqui é um momento de acolhimento. E na terapia, Estela, a terapia é um lugar que você é escutado. Então, por muitas vezes no nosso cotidiano, a gente se cala, a gente oculta as nossas emoções e a gente se cala e vai enfrentando a vida da forma que dá. Como se tudo tivesse muito bem. Eu vou enfrentar, perdi minha mãe, mas eu vou encarar a vida, eu tenho que fazer as coisas. E aí, numa sessão de terapia, você se escuta. Por quê? O psicólogo ele vai te ouvir, vai te fazer perguntas intencionais para que você consiga verbalizar o que você está sentindo. E isso vai tocar na ferida, isso vai tocar no desconforto, porque o falar que vai trazer aquele sentimento de paz, aquele sentimento de leveza. Porque eu sempre falo que o que a boca não fala, o corpo adoece. Então, se eu não verbalizo o que eu sinto, eu, consequentemente, vou carregar muita mágoa, vou carregar muito peso, sabe? E a terapia é uma forma de você descarregar o que você sente. Então, por esse motivo que você chegou e sentiu aquele desejo descontrolado de chorar. Porque por muito tempo você se fez forte. Naquelas ocasiões, desde o velório, desde a preparação de tudo, você se fez forte, você assumiu esse papel de ser forte. E em algum momento você falou, poxa, agora eu estou de frente com a psicóloga e agora eu não consigo disfarçar mais. Agora eu vou chorar. Entende? Então tem muita relação com isso. Na verdade, eu chorava muito, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Agora, a minha irmã mais velha, essa que não foi, ela não queria nem sair de casa, porque ela tinha medo de chorar perto de outras pessoas. Eu não. Eu chorava de qualquer jeito, porque eu não aguentava segurar. Sim. Tem muita relação com a autoimagem da pessoa mesmo, a preocupação do que as pessoas vão achar vendo eu chorando. As pessoas se preocupam muito com isso. Eu, por um tempo, Kessia, um prazo curto, eu, na verdade, eu não estava querendo sair de casa, tipo, para ir no supermercado. Porque todo mundo me conhece. E se tocasse no assunto, realmente eu ia chorar. Mas não, tipo, que vergonha de chorar. Não tinha em momento algum. Só que era uma situação muito complicada, que eu não conseguia falar. E tudo me fazia chorar. Então, por um tempo, eu, inclusive, não fui na igreja. Para não chegar lá, as pessoas vão me falar. Gente, eu acho que hoje, eu nem quero mais ficar cumprimentando as pessoas que perderam alguém, sabe? Sim. Porque eu tinha tanto receio das pessoas virem falar comigo, eu fiquei sabendo, eu ia chorar. E eu tava assim, tipo, eu não vou na igreja. Não vou na igreja hoje não. Na época eu até frequentava ali assim, falei, não vou lá não, porque é muito comum as pessoas irem te dar um abraço, né? Sim. Pra te trazer um conforto. E isso é importante, eu não tô falando que não é. Só que eu falei, vou arrumar uma choradeira. Então eu fiquei um tempo assim, mais dentro de casa. Por causa disso. Mas eu entendo, assim, que às vezes essa questão de a pessoa sufocar o choro ali é muito pior. Sim. Muito pior. Exatamente. Porque depois... É reprimir as emoções, né? É reprimir as emoções. E uma coisa que eu acho que você falou muito interessante, que a gente tem que perceber também, você falou que a perda da sua mãe foi de repente. Sim. Não foi uma pessoa que estava doente, não. Que você estava se preparando. Por quê? Existe um luto antecipatório. Vamos dar um exemplo. Eu tô com um tio que está internado, já tem 3 meses, os médicos já estão nos preparando de que talvez ele não volte para casa e você vai ter um luto antecipatório. Então você vai se preparando. Você vai começando na sua cabeça idealizar como será sem aquela pessoa. Não que você espera para pior notícia, mas você vai se preparando. Agora, quando é uma morte repentina, a dor é ainda pior, porque a pessoa ela tem que ressignificar tudo muito rápido. E aí, a pessoa tinha
aquele ente querido. E do nada, ela recebe a notícia, aconteceu isso e aquilo. Então, é um luto ainda pior. Não que invalida o luto que a pessoa passa uma antecipação da dor, né? Não que invalida, mas que pega a pessoa desprevenida. Pega a pessoa e assim, ela só tem uma escolha de ser forte, que é a parte mais difícil. E uma coisa que eu gosto de falar também, Estela, que eu acho muito interessante, eu fiz um curso de luto e nesse curso fala o seguinte, às vezes a gente fica preso no que é o luto. Ah, perder um ente querido, é ter que ressignificar a vida sem aquela pessoa. Mas o que a gente precisa entender é que a parte mais interessante do luto é o seguinte, entender o que aquela perda significa para a pessoa. Então, tipo assim, a perda em si é muito importante. É muito triste, mas assim, o que a pessoa perde com a perda? Então, o que a Estela perde com a perda? Ela perde uma imagem de amiga, ela perde uma pessoa que era companheira. Então, o que se perde com a perda? O que aquela pessoa representava para outra que leva ela a perder? Porque não é só uma perda de um corpo físico que estava próximo de você, mas é a perda de uma conexão, é a perda de uma pessoa que fazia tudo por você, é a perda de uma pessoa que te deu a vida, é a perda de uma pessoa que você tinha como sua melhor amiga, é a perda de uma pessoa que você via como seu amparo emocional. Então, o que se perde com a perda é o que mais dói. Porque o que machuca não é tanto a perda em si, porque às vezes a gente é egoísta no sentido de pensar, nossa, mas ela estava doente, eu preferia que ela sarava e tal. Não é que é um pensamento egoísta, é um pensamento de amor intenso pela pessoa. Mas a gente precisa entender isso. O que se perde com a perda? Eu perco uma rotina, porque você perdeu a sua rotina com a sua mãe, você perdeu a vivência, o tempo de qualidade. Então, o que se perde com a perda é muito mais pesado e doloroso, porque você vai ter que ressignificar uma vida sem a pessoa. Você vai falar, poxa, aquele café da tarde de todos os dias não existe mais. Poxa, aquela ligação que eu esperava não tem mais. Poxa, aquela mensagem de autoafirmação falando, nossa filha, eu acredito em você, você dá conta, eu não tenho mais. Então, lidar com isso é o maior dos desafios. O maior dos desafios. É verdade. É muito triste lidar com a perda. Eu acho que nenhum de nós estamos preparados. Não, não está. E nem para falar. Sim. É muito difícil. Deixa eu tentar me recompor. Tem uma musiquinha aí, Samuel? Ai, meu Deus. Pessoal, estamos de volta com o programa. E eu acho que eu não dou conta, Kevin, da gente falar sobre isso. Como é que a gente vai fazer? Eu posso falar as coisas que eu trouxe, né? Para as pessoas ficarem mais informadas sobre a questão do luto. E se tiver alguma pergunta, a gente responde. Tem alguma? Né? Eu acho que melhor fazer então as perguntas. Sim. Eu queria também falar um pouquinho sobre as etapas do luto. Eu acho interessante. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa que o luto é só é uma dor, um sofrimento mediante a perda de alguém. Mas o luto, ele tem algumas etapas que influenciam ali. E a primeira etapa, quando a pessoa perde uma pessoa, é a etapa ali de negação, né? Então, a pessoa quer o tempo todo negar aquela realidade dolorosa ali. Então, ela fica o tempo todo relutante para lidar com aquela dificuldade da perda. E aí, logo em seguida, a gente tem a raiva, que é aquela ideia de que você está revoltado com a situação. Você está um pouco revoltado com a situação, você não consegue aceitar. E aí depois tem a etapa da barganha. A barganha é aquela coisa, Deus, se eu tiver, tem gente que põe o nome de Deus, tem gente que põe o nome de outras pessoas. Se a minha família tivesse ela de volta, a gente faria tudo diferente. Então é aquela parte da barganha, que a pessoa assume culpas que não é dela.
ela fica tentando negociar aquela ideia de que eu faria tudo diferente, me traz de volta, é uma barganha mesmo. E aí a gente tem a parte da depressão, que é o sentimento ali de tristeza profunda, né? Inclusive tem pessoas que ficam nessa fase de depressão. Então a pessoa que não teve um luto totalmente curado, que não conseguiu ressignificar a vida sem aquela pessoa, tem pessoas que desenvolvem uma depressão, né? E depois da depressão a gente tem a etapa da aceitação. Então a pessoa começa a não é identificar, mas ela começa a aceitar a vida sem aquela pessoa. Dói, continua doendo, só que as boas lembranças daquela pessoa conforta ela. Agora, a pessoa que está na fase da depressão e não consegue suportar, ela vai seguir a vida com uma tristeza muito forte. E essas etapas que eu falei, elas não acontecem em ordem cronológica. Às vezes a pessoa pode sentir ali a negação, depois enfrenta a raiva, depois enfrenta a depressão. Não necessariamente ela vai enfrentar nessa ordem, sabe? E uma coisa também que eu acho muito interessante falar é que, de uma coisa que você falou, que às vezes é muito automático. Quando a gente se depara com uma pessoa que perdeu alguém, quais são as falas que a gente tem? Ah, Deus deu um bom lugar para essa pessoa. Ah, mas você é forte, você dá conta disso. Seja forte. Supera isso, seja forte, você dá conta. Aí dá a tapinha nas costas, né? E fala, não, você já superou outras coisas. E isso, Estela, na psicologia a gente discorda muito desse comportamento. Por quê? É uma orientação que eu deixo até para os próprios ouvintes. Por quê? Quando você chega para uma pessoa e fala para ela que você é forte, você dá conta de superar isso. Ah, mas ela está num bom lugar. Ah, mas ela estava muito idosa, estava sofrendo, Deus deu bom lugar. As pessoas usam essas falas. Mas a gente precisa entender que quando eu uso essa fala, eu estou invalidando a dor do outro. Porque se eu chego para você e falo assim, nossa, Estela, mas você já suportou tantas coisas, você vai dar conta, você é forte. Então é a mesma coisa que eu estivesse falando assim, ah, a sua dor tem que ser invalidada. Segue essa dor aí, você deixa ela guardadinha, porque você dá conta de seguir, entendeu? Então eu estou invalidando a dor do outro. Então eu tô querendo ser empático, mas eu não tô sendo. Porque eu tô tendo uma fala de tipo assim, você tem que seguir. Você não pode parar para poder se acolher, não. Você tem que seguir. E assim, eu como psicóloga eu vou contra esse pensamento. Porque a pessoa tem que saber que, da mesma maneira que ela tem que seguir, ela tem que reconhecer o momento de parar e se acolher também. Então isso é muito importante. Então essas falas são falas muito sem empatia. Sem empatia. A pessoa fala com a intenção de provocar um conforto, gerar um conforto, mas na verdade está invalidando a dor do outro. Então eu acho que a fala certa nesse momento é você falar, poxa, eu não consigo mensurar a sua dor, mas se você precisa de um acolhimento, eu estou aqui. Então nesse momento o mais interessante é um ouvido atento para ouvir, para acolher aquela pessoa. Mas tentar confortar no sentido de ser forte, você dar conta, é uma forma de invalidar a dor do outro. E só a gente enfrentando que a gente vai saber quando que é, como que é, né? Isso é verdade. Ok, eu vou ler aqui então umas perguntas. Sim. Queria, gente, vou falar aqui para os meus ouvintes. Na verdade, eu pensei que eu estava pronta para falar sobre esse assunto, que foi um assunto, inclusive, que eu não ia trazer agora. E uma pessoa entrou em contato comigo, ele perdeu o filho, né, Kelly? Até que passei a situação. Sim. A gente tinha programado um outro programa, uma outra pauta, um outro tema. E aí ele entrou em contato comigo, pedindo que a gente trouxesse esse assunto, que ele queria participar, ele queria vir aqui ao programa, para ele falar que ele perdeu o filho dele num acidente, um adolescente, num acidente de carro, não tem nem um mês. E ele queria falar sobre isso, ele estava precisando falar sobre isso, para até ajudar outras pessoas, foram as falas dele. E aí, hoje, quando foi hoje, ele disse que não podia vir. E aí eu falei com a Kézia, então a gente, vamos falar, né? A gente faz o jeito que fazer. E eu achei, pessoal, que eu estava muito pronta para esse assunto, só que eu queria muito pedir vocês até que me desculpassem. Eu não tô. Mexe muito. Muito. E então, gente, vamos ter umas perguntinhas aqui? Sim. Vamos ver se eu consigo. Tem uma pergunta aí, Samuel, que você pode ler? Eu mandei uma aí. Mas pode ler ela aí, por favor.
Bom, né, tem a participação da Ana Carolina, ela mandou boa tarde, Estelinha. Hoje quero participar do sorteio e mandar um grande abraço para Bianca Oliveira, influência de Nova Contagem. Ela está vivendo um luto, né? Está muito mal, pois ela perdeu o marido dela tem pouco tempo e não está com ânimo mais para nada, né? Grande beijo aí a Ana Carolina. Estão falando aí sobre a perda do esposo, né? Da Bianca. E aí, Kézia, o que você fala pra ela? Ela não tá com ânimo pra fazer nada. Então, esse é um dos sintomas aí. Eu não sei quanto tempo que tem que ela perdeu, né? Mas eu acho que a minha orientação quanto profissional é não se isolar. Não se isolar, não assumir uma posição de querer ser forte o tempo todo, porque essa posição não é compatível com uma pessoa enlutada. Então, fazer coisas que gosta. Por mais que seja difícil, é quase que impossível você falar com uma pessoa enlutada. Faça coisas que você gosta, saia para comer algo que você gosta, se rodeie de pessoas que você gosta. Mas isso ajuda muito se socializar. Não necessariamente sair para ambientes de festa, essas coisas, mas uma roda de conversa com amigas, sabe? Chamar pessoas que gostam, que ela se identifica para ir na casa dela, para comer alguma coisa, mesmo que seja para chorar junto, mas um momento ali de se unir, de se acolher. O caminho para um enlutado não é se isolar. É muito perigoso, sabe? Porque se você se isola, você vai ter uma tendência de ter pensamentos mais doloridos ainda. Agora, se você busca auxílio, busca acolhimento de pessoas, você vai estar rodeado ali de palavras de afirmação, de palavras de conforto, e isso ajuda muito, ajuda muito. E eu falo isso não só para o luto de uma perda de um ente querido, mas o luto de uma pessoa que passou por um fim de um ciclo de relacionamento, ou que perdeu um animal de estimação, ou que mudou de cidade, não se identificou para o lugar que foi. Busque se socializar, busque fazer coisas que você gosta, para você ocupar a sua cabeça, porque quando a cabeça está ocupada, o sofrimento ele é diminuído, porque não vai estar com foco totalmente naquela dor, né? Ô, Kézia, a Viviane falou assim, sou Viviane, moradora do bairro Nova Contagem, disse que o luto tem 3 fases. Quais são as 3 fases do luto que você acabou de falar, né? Sim. Só que quando eu li, aí ela já tinha... Sim. Mandado, né? Mandado. Sim. Mas aí espero que ela tenha escutado, ela está participando. Sim. Mas tem também aqui uma outra pergunta, da Miriam. Boa tarde, estou passando pelo luto, perdi o meu irmão recentemente, uma tragédia, nunca na minha vida imaginei passar por isso. Mas infelizmente aconteceu. Gostaria de saber como não ficar preso no luto e o que a gente pode fazer para não ficar o tempo todo só pensando nisso. Sim. É a Miriam. O que acontece? O primeiro ponto, ela falou algo que me chamou a atenção, no sentido de gostaria de ver o que pode ser feito para não ficar preso nessa perda, não ficar preso nesses sentimentos. Ou talvez para não passar por essas etapas. Isso é impossível uma pessoa não enfrentar o luto, as etapas do luto ali, porque faz parte do processo de ter que ressignificar. Então, o luto é um processo emocional e psicológico de uma nova adaptação sem aquela pessoa. Então, ela vai passar pelas etapas. O que a gente pode proporcionar é o mesmo que eu respondi na pergunta anterior, no sentido de se acolha e reestruturar a forma de pensar. Às vezes a gente se pega pensando no que não foi feito, isso é automático, a gente sempre se julga pelo que não foi feito. Nossa, mas eu falei nisso, nossa, mas eu não fiz isso pra ele, nossa, mas eu briguei com ele tal dia. E a gente assume uma culpa que faz com que a dor se intensifique muito mais. Então, uma orientação que a gente usa muito na terapia cognitiva comportamental é o cartão de enfrentamento. O que seria o cartão de enfrentamento? Você vai pegar uma folha e você vai escrever tudo que você fez para o seu irmão. Então, eu fiz isso para ele em vida, tudo, desde algo mais simples a algo mais complexo, tudo que você fez por ele. E aí você vai ler essa folha todos os dias e você vai se apegar nas lembranças que você tem com ele. Por quê? A terapia cognitiva comportamental, ela explica que, diante de uma situação, a interpretação que eu faço é que vai definir o meu sofrimento. Então, eu posso passar por uma situação e eu tirar uma interpretação equivocada que vai me gerar um sofrimento e, consequentemente, vai resultar em uma emoção final. E essa emoção, ela vai gerar um comportamento final. Pode ser um comportamento de isolamento,
ou um comportamento de não querer mesmo ter contato com ninguém, não querer conversar, não querer se socializar. Então, se você consegue reestruturar essa sua interpretação diante da perda, ao invés de assumir uma posição de acusação, você assumir de culpa, né, de coisas que você não fez, você olhar o que é que foi feito para que essa carga pese menos. Muito. Não tem, tipo, parece que a gente perde o controle. Sim, perde o controle da mente mesmo, né? Você quer pensar uma coisa, mas a sua mente é levada para as lembranças que você tem com a pessoa. A Luana mandou assim, ó, já se passaram 11 anos e eu ainda não estou preparada para falar também. Então, graças a Deus, não é só eu, porque a Luana tem 11 anos. Sim, sim. Muito, muito. Infelizmente, tem pessoas que não conseguem ressignificar, a pessoa segue a vida. Um exemplo disso é minha mãe. A minha mãe perdeu meu avô tem muito mais tempo. Minha mãe perdeu meu avô se eu não me engano, tem 13 anos. A minha mãe até hoje, ela chora quando ela fala. Então, assim, qual que é a diferença do luto para a depressão? O luto, quando ele já está na fase ali de um término, podemos dizer, a pessoa vai se confortar com as lembranças boas. Então, ela vai lembrar, mas a saudade, as lembranças boas vai confortar ela. Já o luto, a depressão, é um sentimento ali de uma dor muito profunda. Sempre que a pessoa falar, ela vai chorar muito, ela vai sentir uma dor como se fosse o dia que ela perdeu a pessoa. Então é interessante, até no caso da Luana, buscar uma terapia, sabe? Se já fez e não se identificou, tenta com outro profissional, porque eu falo que às vezes na verdade tem que existir uma aliança terapêutica. O paciente, ele tem que se identificar com o profissional, porque se não houver essa identificação, ele não vai conseguir se abrir. Ele não vai falar o que ele sente, a carga que ele carrega. E a terapia ajuda porque eu falo que se o meu paciente tem 200 kg de carga e ele pode dividir comigo, se eu posso dividir com alguém essa carga, por que eu vou carregar sozinho? Então, você entender que divida essa carga com alguém. Você não tem obrigação de carregar sozinho. Não tem. E nem deve. Kécia, a Ana Luísa está perguntando assim, para as pessoas que perdem um ente querido em caso de suicídio, a pessoa tira a própria vida, é mais difícil para essa pessoa do que para outra ou depende de cada pessoa? Na verdade, a pessoa tende a assumir uma culpa muito maior do que uma pessoa que faleceu por doença, por acidente. Por quê? Quando é uma pessoa mais próxima, um exemplo, a mãe perdeu o filho que suicidou. A mãe, ela vai assumir uma culpa que talvez ela não tinha consciência daquilo. Então, qual culpa que ela pode assumir? No sentido de, por que eu não vi como ele estava agindo dentro de casa? Por que eu não percebi? Por que eu não ajudei? Então, a pessoa começa a assumir culpa que ela é algo que fugiu do controle dela. Por quê? Às vezes, a pessoa que planeja um suicídio, nem sempre ela compartilha que ela vai fazer aquilo. Ela está maquinando tudo aquilo na cabeça dela. Ela não chega para alguém e fala, olha, eu vou me suicidar. Algumas pessoas pode acontecer, mas a grande parte das pessoas que eu já presenciei assim, de famílias, de pessoas que cometeram suicídio, não falou e não deixou nenhum vestígio. E os próprios parentes assumem a culpa de que eu fui insuficiente, eu não consegui ver a dor dele, o que eu estava fazendo que eu não consegui validar, que eu não consegui ajudar. Então a pessoa assume uma culpa que foge do controle dela. Porque o que está sob o nosso controle é aquilo que a gente sabe. O que a gente não sabe, infelizmente, foge do nosso controle. Então, eu acho que não assumir uma culpa que não é dela. É difícil levar o paciente a entender isso, levar o indivíduo enlutado a entender isso, mas é compreender que o tanto que você fez, você sabia realmente que essa pessoa estava sujeita a fazer isso? Será que se você tivesse consciência de que a pessoa ia fazer isso, será que você não tinha se esforçado? Com certeza você teria feito algo. Então não carregue uma culpa que talvez você não estava ciente de que ia acontecer. Então use de autocompaixão com você. Porque esse nosso programa está acabando, vou falar com você hoje, graças a Deus, viu? Sim. Porque está muito difícil para fazer esse programa. Nossa Deus! Mas tem uma pergunta aqui, não é uma pergunta, é um depoimento que a pessoa fez. Eu não estou conseguindo dormir direito. Não sei por que, eu fico pensando, esse mês faz 3 meses que mataram meu irmão. Ele era motorista de Uber, estava trabalhando e assaltaram ele.
tá difícil aceitar. Mas essa questão também de não conseguir dormir é parte, né? Sim. Eu, na verdade, por isso eu não deixei de dormir, sabe? Sim. Mas eu sonho muito com a minha mãe. E depois que minha mãe morreu, eu tenho sonhado muito com minha mãe, com meu irmão e com meu pai. Sim. Meu pai morreu tem muitos anos, então eu sonhava com ele assim, muito de vez em quando. Mas depois que minha mãe morreu, eu tenho sonhado muito, muito, muito com eles. Então eu não perdi o sono. Sim. Mas por outro lado, eu também não consigo parar de pensar. Todos os dias eu penso, todos os dias eu lembro, todos os dias eu lembro da minha mãe. Mas todos esses dias, inclusive, eu chorei muito, na hora que eu fui tomar banho, lembrando e tal. Mas eu ainda não estou naquela fase de, tipo, chorar é só uma saudade. Sim. Eu não cheguei nessa fase, Sim. né? Igual com meu pai já não é. Não dói tanto. Então, assim, queria que você mandasse uma mensagem para essa moça que perdeu o irmão dessa forma, né? É muito triste, né? Meus sentimentos, na verdade, né? A gente tem que entender a dor do outro, a gente nunca vai sentir na nossa pele quando a dor é do outro. Mas assim, e o problema maior, né, do que ela falou, é a forma que foi. Sim. Porque você vê muita crueldade. Porque nada justifica uma pessoa tirar a vida da outra. E aí foi assaltar o irmão dela e tirou a vida dele. Então, assim, é algo difícil de ressignificar mesmo, mas o conselho que eu sempre deixo para todas as pessoas enlutadas, seja por perda de alguma doença ou perda bem violenta dessa forma, é de se acolher, é de entender suas emoções, procurar entender o que é que eu estou sentindo, está influenciando no meu sono. Isso é um dos sintomas fisiológicos, porque a pessoa que perde o sono, ela está com o sistema fisiológico dela ali totalmente comprometido. Então, às vezes é interessante buscar uma terapia, às vezes o psicólogo vai fazer uma avaliação, porque a gente realiza alguns inventários de ansiedade, de depressão, que a gente consegue avaliar, mensurar qual que é o nível de ansiedade daquele paciente. E aí, se a gente percebe que é uma ansiedade significativa que está trazendo prejuízo ali no sono, a gente recomenda esse paciente buscar um psiquiatra para poder tomar um ansiolítico, para tomar um antidepressivo. Não que o remédio vai ser para o resto da vida, mas é só para ajudar ela nessa fase. Eu não sei quanto tempo que tem que ela perdeu o irmão, mas assim, se você tem recursos para se apegar, se apegue nos recursos, sabe? Se apegue nas pessoas que você ama, que você tem um carinho muito grande e se rodeie de coisas que você gosta de fazer, de pessoas que gostam de fazer, porque isso ajuda muito. Às vezes as pessoas acham que é uma fala clichê. Nossa, eu perdi alguém e o outro tá falando para fazer coisas que eu gosto, eu não tenho vontade de sair da cama. Mas por mais que pareça ser uma coisa clichê, é muito significativo. Faz muita diferença a pessoa se levantar mesmo sem força e fazer pouquinhas coisas que ela gosta de fazer ali. É porque, na verdade, Kézia, desculpa, não adianta não. É verdade. A dor, ela vai seguir em você, exatamente. Quando minha mãe morreu, minhas amigas queriam ir em casa, sabe? Eu entendo perfeitamente, aquilo até me trazia a consideração. Só que eu não tinha vontade de eram pessoas muito próximas, eu não conseguia recebê-las, sabe? Sim. Mas assim, elas também entenderam muito bem, ela falou assim, ela é no seu tempo, a gente só está preocupado, né? A gente não. Sim. Então, Kézia, esse programa para mim foi o pior que eu fiz, foi o mais difícil de eu fazer. E eu achei que eu estava muito bem. Então, assim, no meu caso, eu acho que não é depressão, não. Porque eu fico normal todo o tempo. Sim. Só que, acho que hoje a gente falar, lembrar, as lembranças muito recentes, eu acho até que eu tive que colocar uma música, né? A gente fugiu do que você tinha preparado. Eu até te peço desculpa, mas eu realmente não ia conseguir falar. Mas, gostaria que você falasse aí. Você preparou alguma coisa, né? Pro pessoal, se você quiser falar, pode ficar à vontade. Na verdade, assim, a minha fala é mais na questão de orientação quanto profissional, né? No sentido de, se a pessoa reconhece, a gente precisa entender a diferença do luto e da depressão. Uhum. Então, é aquilo que eu falei, o luto, ele, em dado momento, você vai lembrar das lembranças boas que você teve com aquela pessoa e aquilo ali vai te confortar, vai servir de conforto para você. E aí você vai ser um conforto da lembrança que você teve com a pessoa. Agora, quando você perceber que já tem mais de porque o luto geralmente ele dura 1 ano. Se você percebeu, tem 1 ano e 6 meses ali,
E 1 ano e 6 meses se passou e toda vez que eu lembro dói muito, Kessia, mas é uma dor muito profunda mesmo. É uma dor, Kessia, que não dá para descrever. Eu recomendo que busque ajuda psicológica. Por quê? Infelizmente, tem vários preconceitos de que as pessoas falam que não vai no psicólogo porque psicólogo é para doido, psicólogo é para quem não tem Deus. E são falas muito preconceituosas que a gente escuta. Sim. Que às vezes, se você tem um recurso espiritual, que a gente sempre fala na terapia, se a pessoa ela tem uma fé, seja em quem for, e qualquer tipo de fé que ela se apega, isso faz sentido para ela, ótimo. Na terapia a gente não fala o que é certo ou o que é errado, de forma alguma. O que faz sentido para o meu paciente é o que eu quero que ele faça. Então, se o que faz sentido para ele é se apegar na fé dele, isso conforta ele, eu super apoio ele. Eu super apoio. Mas se você tem 3 tipos de recurso, um recurso espiritual, um recurso psicológico e um recurso medicamentoso, vai nos 3. Não fica se apegando somente num recurso, vai em todos que você tem. Abraça todas as possibilidades que você tem ali. Entendi. Ok, o nosso tempo terminou. Eu queria mandar um recado aqui pro William, que eu tô com muita vontade de matar ele, porque nem era esse tema, ele me faz criar um tema, e depois ele não vem e me deixa aqui chorando o programa inteiro. Né? Queria inclusive pedir aqui desculpa para os meus ouvintes, para você também, Kézia, que você preparou seu material. E eu fiquei aqui igual uma louca chorando. Então queria pedir desculpa a todos vocês, viu, gente? Mas hoje foi muito difícil mesmo. Kézia, mas assim, tem alguma coisa que, igual eu, por exemplo, que tinha que estar apresentando o programa, e aí aconteceu isso. O que a gente faz nesse... A primeira orientação é se acolher. O primeiro passo nem precisa pedir desculpa, porque as suas emoções, os seus sentimentos, as lembranças da sua mãe precisam tomar espaço. Então, quando você pede desculpa, você está invalidando a sua dor. Então, você não precisa pedir desculpa, nem você, nem qualquer outra pessoa que estivesse aqui. Porque é um momento de vulnerabilidade que a gente entende, e assim, a gente entende parcialmente, né? Porque eu tenho os meus pais, eu não imagino, não consigo mensurar a dor que é. Então, eu faço ideia que seja uma dor que só sentindo para saber. Então, assim, é se acolher. Quando uma pessoa for contar para alguém e chorar, não se culpe. Não se olhe com o olhar de, nossa, eu tô sendo fraca. Nossa, essa pessoa tá me vendo como uma chorona. De forma alguma. De forma alguma. Porque só você sabe o quanto que a sua mãe significou para você. Só você sabe o elo que vinculava vocês duas. Então, só você sabe de tudo que vocês viveram. Então, você sabe o porquê você está chorando. Você sabe as causas que levaram você a chorar, né? Então, é se acolher mesmo. E no sentido de se acolher e não se culpar pela maneira que reagiu, sabe? Acho que esse é o caminho. De verdade. Menos mal, né? Então, vou encerrar o programa, Kézia. Queria que você mandasse seus abraços, fizessem suas considerações finais. Depois a gente volta com o William. Sim. Porque enquanto vocês falam, se acontecer de eu chorar, porque de repente a gente foca na dor dele, perder o filho, adolescente, num acidente, né? Que também é algo da noite pro dia, de uma hora para outra. E aí eu não fico aqui chorando, né? Sim. Desse jeito. Então, pode fazer suas considerações, mandar seus abraços. Quero agradecer a todos, né, que participaram do programa. Eu fico muito feliz por vocês tirarem esse tempinho para ouvir eu e a Estela. Eu fico muito honrada mesmo, me sinto honrada. E qualquer dúvida que tiver também, ou qualquer coisa que não ficou esclarecida aqui no programa, vocês podem estar mandando meu direct no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, porque tem muita gente que às vezes manda dúvida, caixinha de pergunta quando eu abro lá. Vocês podem estar perguntando. O meu Instagram é @psi.kessiacarmo. K-E-C-I-A Carmo. Então, @psi.kessia.carmo. Pode mandar a dúvida de vocês que não ficou esclarecida lá, que eu vou tirar com todo carinho. E no mais, um abraço mesmo. Espero voltar mais vezes com outros temas, né? Para poder auxiliar, para poder contribuir de alguma forma aí para os ouvintes. Ai, que bom. A Miriam falou assim, Estela, muito obrigada, viu? Estou acompanhando o programa. Não fica triste, não. Ai, meu Deus do céu, misericórdia. Kézia, eu não tenho mais nem um segundo. Aliás, eu ultrapassei mais uma vez o nosso tempo. Amanhã, pessoal, nós estaremos aqui com o Léo da Academia, então vai estar a Estela normalmente aqui, sem essa choradeira. Eu sou muito feliz, mas hoje foi muito difícil.
Mas eu espero vocês aqui amanhã para a gente bater esse papo aí com o vereador Léo da Academia. Queria agradecer aqui, Kézia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Depois vamos marcar aí com o William para ele vir também, né? Sim. Falar um pouquinho dessa experiência que ele teve, viu? E eu agradeço vocês, queridos ouvintes, que estão aí participando conosco, e dizer que vocês são o mais importante aqui do programa. Sem a audiência de vocês, sem o carinho de vocês, sem a companhia de vocês, não teria programa. Então amanhã a gente está de volta às 15 horas com o quadro Protagonista, com o Léo da Academia aqui como convidado. Muito obrigada a vocês e eu agradeço a Deus por conseguir fazer esse programa e que a gente esteja aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser.